Bom, vamos lá, Elton. Vamos lá. Então, pegar agora as movimentações aí de Wyckoff, né? Uhum. Para ver como que acontece dentro da distribuição essa movimentação de Wyckoff e como que os volumes têm que estar na hora de cada passo, né? A gente vê aqui que entre essa regiãozinha aqui, ó, e essa regiãozinha aqui, ó, o volume ele vem oscilando tanto para cima quanto para baixo. Porém, o que que acontece? Nessa fase inicial do processo de Wyckoff, sempre o volume vai estar nessa ascensão entre subidas e descidas, porque ele vai estar demonstrando o caráter de cada fundamento nesse início aí de diagrama, né? De formação de um diagrama de Wake, certo? Ó, essa é uma Certo. fase de distribuição que fica no teto do gráfico. Notaram como é diferente quando a gente joga para a realidade? Notaram que quando a linha do ice é quebrada, a linha do ice é essa aqui, tá, o Elton? Que é a linha Certo. do AR aqui, que é a região do range, né? Do, do trader range, né? Que é essa regiãozinha aqui, ó. Que ele foi Uhum. coisando. Então, a linha do ICE é aqui, quando a gente tem uma distribuição, e quando a gente tem uma acumulação aqui, ó, a gente tem o creek, né? A linha de creek, que é essa aqui, ó. Creek, que é a linha do AR aqui de cima, ó. Certo? Então, a gente tem a linha do Certo. creek e a linha do ICE. A linha do ICE é aqui. Notaram que quando a linha do ice é quebrada, existe um movimento brusco, que é a nossa faixa que procuramos para fazer nossas entradas? É conforme o pensamento de Waco. Era o ponto preferido de entrada dele após a quebra do creek, que é aquela linha que eu te falei, ou do ice, pois é quando já houve de tudo à esquerda do gráfico. Ou seja, por que que ele fala que já houve de tudo? Porque aqui, ó, já teve nego entrando pesado, já teve nego sendo estopado, já teve nego tentando fazer, pegar uma continuação. Ou seja, tudo que tinha para acontecer aqui, ó, da fase A até a fase E, já aconteceu tudo. E aí, quando acontece aqui, ó, o creek, né, a rompimento da ice ou da creek, né, na versão de acumulação, é o ponto que ele pegaria para poder surfar aí a queda de todo esse efeito aqui, ou seja, porque tudo isso é uma causa. E aí ele vem aqui, ó, e posteriormente ele vai fazer o quê? Vai voltar aqui para retestar regiões aqui dentro, dando indícios de que vai lá fora, porque é o que ele acontece, o que ele faz sempre. Ele vai, ele pega essas regiões aqui, estopa todo mundo aqui, e aí depois ele vem aqui, ó, devagarzinho de novo, ó. Aí busca aquela região que a gente cansa de falar, que é 7988 da FIBO, que é a order block validada, que é o desequilíbrio que ele deixou para trás, e bererei, blá, 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 certo? E aí ele busca ali e surfa. Aqui, nesse livro e num outro livro que eu já li de Wyckoff, eu nunca tive a certeza se ele entra após rompimento aqui, ó, nesse MSOL e surfa, porque ele entrava com posições com bastante dinheiro, mas pouco alavancado, então eu não sei se ele entrava a partir daqui visando a continuação ou se ele esperava um retorno, que aí sim é a quebra de estrutura, toda aquela ladainha que a gente já conhece, para poder depois surfar a movimentação de reversão, tá, Elton? Eu nunca tive essa confirmação. Certo. Então, ó, veja como o volume se comporta com o MSOW, ou seja, o Minor Swing of Weakness, sinal de fraqueza de esforço versus resultado. Ou seja, ó, a gente tem ó, um MSOW aqui com resultado mais ou menos. A gente tem outro MSOW aqui com um resultado, ó, bem pequeno. Aí aqui, ó, a gente tem um outro MSOW com resultado aqui, ó, também já mais ou menos. Por quê? Porque aqui ele já está entrando num padrão de força, né? Porque ele já está continuando, ó.
Veja o volume do UTAD, que quebra os níveis das fases A e B. Ou seja, ó, o UTAD estaria aqui, ó. Olha como ele puxa forte, olha o tamanho desse volume, tá vendo? Ele é apenas um candle, ou seja, ele vem com força para poder fazer aqui a mitigação da região B e A da teoria aqui do diagrama, certo? E veja o volume aumentando gradativamente com a quebra do ICE, que é aquilo que eu falei, ó. Se a gente for ver, a gente tem um MSOW aqui, ó, mas a gente já tem o volume sendo aumentado aqui, ó, nessa fase aqui, ó, sempre o voluminho, ó, para cima, tá vendo? Ou seja, porque a gente tem o volume aumentando aí nessas regiões. Vamos fazer um breve resumo de cada fase e após isso vou mostrar alguns modelos de diferentes formas que podemos enxergar um wake no gráfico. A fase A, parar a tendência com PSSC ou PSYBC, AR e ST. Ou seja, ele parou a tendência vinha aqui, ó, de baixa, e aí ele começou, ó, PS, BC, AR e ST, ou seja, ele conseguiu parar a tendência aqui, ó, já pode ver que a tendência lateralizou, tá vendo? Ó? Ela já entrou aqui nessa região. Espera aí, Elton, deixa eu só atender minha mãe aqui rapidinho. Demorou. Oi, mãe. Bom dia, tô em casa. Ô, Elton, só um minutinho, tá, Oi, mano? Eu vou só ligar pro meu pai aqui rapidinho, porque parece que minha sobrinha tá ruim na escola e preciso de alguém para ir lá buscar ela e minha mãe não tá conseguindo falar com meu pai. demorou, mano. Beleza? 2 minutinhos nós já continuamos a aula. Fechou. Voltei, Elton. Aí vamos lá, ó, a fase B. A fase B é a construção da causa, com o T, o A ou o MSOW. Ou seja, ele sempre dentro da fase B, ó, ele vai ter, ó, aqui a fase A. Ele vai ter o MSOW, ST, MSOW, o T.
para fazer a fase B. E aí é onde se inicia a fase C. A fase C a gente vai ter nada mais, nada menos que o Spring, o TAD ou o LPS. O que é o Spring, o TAD ou o LPS? É aquela captura de liquidez, é aquela varredura, é aquela liquidez de stops que está aqui, é aquela captura de liquidez que está acima dos últimos topos. Ó, porque a gente tem topo aqui, topo, 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 topo. Ou seja, ele precisa capturar isso aqui, ó, tudo de uma vez, porque até então a gente tem liquidez aqui, certo? A gente tem liquidez aqui, a gente tem liquidez aqui, então ele precisa capturar de alguma maneira. E aí é quando a gente tem o TAD Spring, shakeout, todo aquele tipo, sweep, né, que é considerado varredura, então ele precisa fazer esse movimento aqui dentro da fase C. Então aqui a gente tem a fase A fase B, a fase C, que é somente o spring, que é somente essa fase aqui em cima, e aí a gente tem a fase D e a fase E, certo? Na fase D, a gente tem a tendência dentro do intervalo de Jack Backup ou LPSY. Ou seja, a gente tem aquela tendênciazinha aonde o mercado jogou aqui, ó, e agora ele só vem fazer aqui, ó, o retestezinho de armadilha. E aí é quando ele vem para fazer a fase E, que é quando ele faz a quebra da linha ICE, né? Que é a quebra de toda a estrutura, falando que realmente o preço vai embora, que é onde ele faz o chau maior para poder dar a intenção de queda e reversão. A fase E, a tendência está fora do intervalo. E se houver o SOS ou o LPS, quebras do nível de ICE ou CRIT, que dá forte indício de que agora o preço vai embora, certo? Alguns esquemas de distribuição são aqui, ó, que a gente tem dentro do preço, ó, aonde a gente vem, ó, faz o PSY, BC, AR e ST. Reage. Finalizamos aqui, ó, a fase A, certo? Entramos na fase B, aonde pode ser a fase, onde ela deve ser a fase mais longa dentro do diagrama de Wyckoff, que é quando ela está construindo a causa dela. Que a gente vai ter aqui, ó, vários retestes, a gente vai ter o secundário teste, certo? E aí, finalizou o secundário teste, a gente vai entrar na fase T, que é aonde? Aonde a gente precisa ter o ST, é onde a gente precisa ter o T, o A, certo? Que é onde ela vem realmente aqui, ó, buscar essa região aqui, ó, essa imagem aqui, ó, essas imagens aqui, ó, é a mesma, tá? É a mesma. Uhum. É que ela só dá aqui o parâmetro de ela com um zoom menor e um zoom maior. E aí aqui ela vem fazer o TAD na fase C, ó, que é essa fase aqui, ó, certo? A fase C. E aí a fase D após o TAD, ela só vem e faz o SC de novo, né? O ST, perdão, que é o secundário teste, faz o testezinho, faz o LP, isso quebra a linha de ICE, certo? Faz um reteste com o LPSY de novo, quebrando a linha ICE, né, que é a linha do AR aqui, e aí ela faz o SOS, e aí já entrando na fase E, que é quando ela faz esse SOS, e aí o preço vai embora, certo? Então, é assim que funciona. Aqui, ó, se a gente for ver como funciona cada passo, ó, de ABC, ó, o preço estava lá embaixo, ó. Tava lá embaixo, e aí ele veio subindo, ó. Ele veio subindo. Aí fez o PSY, fez o BC. Fez o BC, ó, fez toda aquela projeção de AR, quebrou uma estruturinha, ó. Isso aqui ela pode acontecer também, ó. Tá vendo? Ó? Fez o ST, fez o Major TAR, né? O STOL lá, né? O LPY. E aí depois ela veio para poder fazer o segmento da tendência. Aqui ela num zoom maior, né? Então ela explica melhorzinho, ó, um PSY aqui. Ela faz o DC, o AR aqui embaixo, ó, AR, ST, que é o secundário teste, quebra a estruturinha, ó, LPY falha no rally depois do Major majoritário. Ou seja, isso daqui são complexidades de Wyckoff, tá, Elton? Isso aqui são complexidades de Wyckoff. Pode ver, ó, que a linha de ICE, ó, onde ela vem aqui, ó, tá vendo?
Então, essas aqui são as complexidades de uma estrutura Weyl, de um diagrama de Weyl. Aqui, ó, a gente tem, ó, deixa eu traduzir isso aqui, né, só para a gente entender melhor, porque aqui não vai dar para coisar, porque não tem como eu fazer o coisa. Não tem como eu soltar a página, certo? Mas aqui, ó, faixa de negociação convencional com um spring estrutura plana, ó, estrutura plana, quando fica bonitinha, ó, quando ela tá lá embaixo na acumulação, ó, ela tem a fase A dela, ó, PS, AR, SC e ST, certo? Fez a linha do Creek, fez a linha do Creek, ó, a linha de resistência, e ela vem e faz fase A, finalizada, entra a fase B, ó. A fase B, como ela é extensa, ó, certo? É sempre a maior das fases. Aqui ela vai ter os secundário teste dela, certo? Que aqui ela vai ter a fase T, que é só o spring, ó, só a fase que ela conecta e pega toda a liquidez que tem aqui desses fundos, e aí ela dá sequência à fase D fazendo o SOS, e a fase E é onde o preço vai embora, toma seu corpo e vai embora, que é o que acontece aqui, ó. Se a gente for ver aqui, ó, numa região de zoom maior, ó, tudo descritinho, ó. PS aqui, BC, AR, ST. Fez o SOL, certo? Fez novamente as acumulaçãozinhas, os LPS e os STs aqui dentro dessas fases, SOS, aí aqui ela vai embora. Por quê? Ó, fundo arredondado. Cara, isso é muito difícil de fazer identificação, isso é muito difícil, porque quando a gente tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que ele deixa um padrão de xícara, de fundo arredondado, aqui, ó, fundo duplo, cunha descendente. Então, quanto maior a complexidade da estrutura, mais difícil a leitura, ó, porque aqui ó, a gente tem uma faixa de negociação convencional com spring e estrutura plana, ou seja, aqui fica muito mais fácil de fazer uma leitura. Agora, quando você tem aqui ó, um ombro, cabeça, ombro, ou um fundo arredondado, ó, porque aqui ó, pode ter nada mais que isso aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Já fica mais Uhum. difícil de se entender até o ombro, cabeça, ombro, ó, porque as estruturas dele vêm aqui em cima, ó, tá vendo? Ó? As estruturas de AR dele vêm aqui em cima, quanto se fosse um fundo arredondado, porque fica difícil demais a leitura nessas regiões, certo? Agora você imagina isso aqui, ó, num fundo duplo, onde ele é todo torto, ó, para a gente fazer a absorção da oferta. Essa absorção da oferta aqui, ó, é muito difícil, porque você vai ver isso aqui, você vai falar assim, pô, e agora? Pode estar sendo uma armadilha de mercado. Aqui, ó, mesma coisa. Como que identifica aqui, ó, essa região aqui, ó, como uma cunha descendente? Cara, isso aqui é ridículo de se fazer, mas acontece. Acontece, ó. Se a gente for jogar, deixa eu nem abrir meu TradingView hoje, ó, mas eu acho que eu tive uma situação no dólar ou no índice, se eu não me engano, eu tive isso, quer ver, ó? Deixa eu achar aqui, ó, para te mostrar. Que é o dolinho. Quer ver, ó? Deixa eu jogar. Aqui, ó. Aqui tá todo desenhado, tá vendo? Mas eu tive essa. Ó, eu acho que foi aqui ou aqui, ó. Deixa eu só jogar um time menor. Não, não foi aqui, não. Acho que foi aqui, ó. Ó, quer ver, ó? Ó, tá vendo? A gente consegue identificar olhando de longe que a gente teve um fundo arredondado aqui, ó, tá vendo? Só que Aham. até eu descobrir isso aqui, pô, velho, me sangrou até umas horas. Ó, quer ver, ó? Se a gente for fazer aqui, ó, dá uma estrutura, quer ver? Ó? Vou tentar mapeando ela bonitinha, ó. PS, PS, preliminar suporte. Aí aqui, ó, SC, série clímax, certo? Série clímax.
tirar só essa linha aqui, ó. Selling clímax. Aí a gente teve aqui, ó. Aero livre, o AM. Ó, o AR e o SQ, ó. Você vê que o SQ, ó, que você converte teste, estava muito menorzinho. Eu vou deixar ele aqui, menorzinho, ó. Aí, ó, aqui, ó, um do ladinho do outro, ó, pequenininho. ARST, certo? Após isso aqui, a gente finalizou. A gente finalizou, deixa eu deixar um meio aqui para me colocar. Aqui, ó, pronto. Não quero deixar reto isso aqui. Ué. Ah, esse aqui não funciona com cor. Bom, enfim, vamos deixar aqui, ó. Aqui eu finalizei a fase A, certo? Aqui eu finalizei a fase A. Aí a gente vai pegar aqui, ó, do fundo arredondado, ó, descer a RST, ó. A ST é a parte de baixo. Ela fica até aqui, ó, ST, ó. ST, a RST. Aí, ó, finalizamos. Certo? Aí aqui, depois a gente vai ter, ó, o Sol, certo? Sol, deixa eu mais aqui, ó. O Sol, aqui. Deixar ele menorzinho, porque senão ele vai tirar a dimensão do Spring, ó. Aí aqui a gente teve o Sol. Aqui foi a fase. Ctrl+C, Ctrl. Aqui eu tive. Aqui eu tive a fase B, ó. Aqui eu tive a fase B. Começou, né? Que no caso seria o A invertido, né? Aí aqui, ó, eu vou ter o Spring já nessa mesma região aqui como fase T, ó. Spring barra flip. Opa, certo? Spring barra sweep, porque ó, ele capturou toda a liquidez, ó. Aqui, cadê o R? Aqui. Deixa eu só diminuir isso aqui, só. Certo? Aí ela fez o Spring. Após que ela fez o Spring, aqui, ó, já finalizei a minha onda, a minha fase C. A minha fase C. E aí aqui, ó, ela já vem buscar o SOS, certo? Da fase C. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó, faz o SOS, ó. Que aí o fase C, ela faz o Jack e o SOS, certo? Aqui, ó, fase C, que é Spring, o Jack, o Jack, Jack, e aí sim ela vem fazer o SOS, ó. Mas era para ser mais curtinho. Aqui é para ser o Jack, aqui um reteste, então, entra como secundário teste, um ST de novo, certo? E aqui o SOS, ó. Só que o SOS já é outra fase. Aí, ó, e um SOS, certo? E aí, após o SOS,
a gente entra na fase E, que é o LPS intermediário, para poder ir embora. Aí é onde ela faz aqui, ó, o LPS intermediário, que é só essa voltinha aqui, para poder ir embora. E aí a gente tem aqui, ó, o LPS intermediário. Ou seja, e aí, olha o que o preço faz. Sai, vai embora, volta, retesta a região e agora começa a subir de novo, certo? Por quê? Porque ela ainda tem regiões a ser bancadas aqui em cima, ó, nessa região. Mas isso aqui, ó, nada mais é, ó, que um Wyckoff com fundo arredondado, ó. Consegue perceber aqui, ó, tá, que ele faz bonitinho? Só que, Aham. cara, para você fazer a identificação disso aqui, ó, com uma região, quer ver? Deixa eu só traçar com você, Ctrl+V. Aí, deixa eu ver aqui. Para você traçar um Wyckoff desse aqui, ó, um diagrama de Wyckoff desse aqui, ó, ponto a ponto, cara, fica muito difícil. Fica muito difícil, porque a leitura e a complexidade dele é muito grande. Porque quando Uhum. ele e isso porque o arredondado é o segundo mais fácil de se fazer a leitura depois do plano, tá? Depois Uhum. do plano aqui, ó, esse aqui é o mais fácil. Agora você imagina isso aqui, ó, desse jeito. Cara, fica muito difícil se você não tiver essas imagens aqui, ó, para fazer a comparação e a convergência, né? Bater um com o outro, cara, fica muito difícil você fazer essa leitura, porque o Wyckoff é assim, ele é complexo, ele é difícil, ó. Notou que nem Uhum. sempre uma fase de Wyckoff é aquela bonita que podemos encontrar desenhadinha por aí. Nem tudo que estamos enxergando no gráfico é uma fase de acumulação ou distribuição. Nem sempre todas as fases precisam aparecer em um modelo de Waco. É preciso ligar pontos de cada evento e cada fase com lógica para sabermos se estamos diante de uma estrutura real. Se você quer ser realmente, se vocês querem ser realmente bons, você tem que enxergar coisas que os outros não estão vendo. Em uma fase dessa, metodologia nem sempre será a que estamos acostumados a ver. Então, ou seja, é que isso é realidade. Se você quiser fazer o que ninguém faz, se você quiser ganhar dinheiro do jeito que ninguém ganha, você tem que enxergar coisas que ninguém enxerga, você tem que ver coisas que ninguém vê, certo? Então é isso aqui, Certo. ó. O diagrama de Wakefield nada mais é que isso. Você tem que conseguir enxergar. Só que é muito, mano, é muito difícil mesmo, é muito, é tenso, o negócio chega a ser. Então, Suave. é muito tenso, mano, entendeu? É muito foda de enxergar, certo? Aqui, ó, eu vou mandar esse link aqui, ó, lá no grupo. Esse linkzinho aqui, ó. Ai, vai sair do meu bagulho. É onde tem bastante guias de Wyckoff, mano. Ele tem, ó, lista de assistência, tá vendo? Ele é um guia completo, mano, de Waco. Então, onde você encontra livro, encontra teorias, encontra nego falando sobre cada tipo, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, nada mais é que um Waco foi acumuladinho, ó, nessa região aqui, ó, tá vendo? Nessa Uhum. distribuiçãozinha. Só que aí dá para você ir entendendo um pouquinho melhor. Aqui, ó, essa fase aqui também é, ó, tá vendo? Aí é que você vai encontrar bastante coisa, mano, de nego falando, ó, negocie com instituições e não contra, tem todas essas coisas. Só que é tipo uma plataforminha paga, sabe? Eu nem uso, mas é bem legal. O método Wake tem várias línguas, ó. Tá vendo? Educação ao vivo, tá? Ó, Richard Wake, que aqui ele vai falar um pouquinho, ó. Foi um pioneiro do início do século XX na abordagem de dados, tá? Não sei o quê, ó. Aí aqui você vai achar bastante coisa, tá vendo? Ó? Sobre os estudos, ó. Olha lá, ó. Aqui você vai achar as fases A, fase B, fase C, fase D, ó, tá vendo? Então, tem bastante coisinhas aqui que ajuda bastante, ó. A distribuição de eventos Wake, acumulação fase Wake, acumulação eventos Wake, esquemas de Wake, análise de faixas de negociação, ciclos de preço Wake, o homem composto de Wake, tá vendo? Então, tem bastante coisa que ajuda no nosso dia a dia. Não é, deixa eu mandar aqui no grupo.
Não é uma das coisas que eu utilizo muito, porque, mano, o EF, quando eu vejo que tem uma complexidade muito grande dentro do gráfico, eu já abandono, não fico lendo, não fico batendo cabeça, porque, mano, isso tem um desgaste mental, um desgaste emocional muito grande, mano. Ainda mais quando você vai fazer algum tipo de entrada e acaba sendo estopado, sabe? Esse tipo de coisa. Mano, é uma coisa que judia demais. Então, eu prefiro evitar quando está acontecendo esses diagramas, mas é interessante a gente ter em mente, saber o que é, para quando a gente identificar isso no gráfico, quando a gente vê, a gente já conseguir identificar. Então, se você tem uma facilidade de identificação para poder mapear bonitinho, maravilha. Se não tem, faz o. A hora que viu que começou a acumular, começou, mano, a complexidade, mano, já sai fora, esquece, entendeu? Para não ter esse desgaste emocional, tá? Esse desgaste cerebral aí, porque o bagulho é tenso, é chato demais. Uhum. Deixa eu achar aqui a parte que a gente estava, mandei lá o linkzinho, certo? Certo. Aqui. E aí, vamos lá, atenção, ó, nessas horas aí, Altão, você deve estar com a cabeça explodindo de tantas siglas e informações. E realmente, porque, mano, não tem, que nem diz, não tem nem margem, né, para tanta coisa dentro da cabeça, velho, Ah, porque é o bagulho é foda, louco. cara. Mas vamos entender uma coisa importante, ó. Não precisamos ficar feito um caçador de siglas de Wacom em toda a estrutura que identificarmos no gráfico. É aquilo que eu falei, mano, porque senão o desgaste mental é muito grande, certo? Não precisamos, ó, cadê, ó? Identificarmos no gráfico, marcando todo ponto que existe, colocando nomes em tudo. Até fazer tudo isso, o preço vai embora e a gente fica e perde a oportunidade. O que vai interessar de fato é sabermos que a tendência do ativo e o movimento que vai parar aquela tendência ou o movimento contrário da tendência. Os testes desse movimento calma aí, deixa eu achar o ponto aqui. O que vai interessar de fato é sabermos a tendência do ativo, o movimento que vai parar aquela tendência e o movimento contrário da tendência. Os testes desses movimentos, alguns movimentos que irão capturar a liquidez e entender quem está no controle e verificar a possibilidade de entrada após as quebras de estruturas, principalmente o creep ou o ice. Porque é aquilo que eu falei, Elton, se você tem uma facilidade de identificar isso aqui, ó, a gente não vai ter a necessidade de ficar colocando nominho por nominho, sigla por sigla, certo? A gente não tem Certo. a necessidade de fazer todo esse mapeamento aqui. Ou seja, se você conseguiu identificar que ele possivelmente está fazendo aqui uma entrada de um diagrama de Waco, o que que você vai precisar ter em mente? Os pontos mais fundamentais dele, que é quando ele veio fazer o SC, que é quando ele veio fazer o Spring, que é quando ele fez o SOS, certo? Porque após esses pontos são os melhores pontos de entrada. Porque, ó, se a gente sabe que ele veio fazer um show aqui, a gente sabe que provavelmente ele pode fazer um Spring ainda para capturar essa região, certo? Que é o que ele fez. Quando ele fez o Spring, é a nossa melhor região de compra. Após o Spring, a gente pode ter a certeza que todo fundo que ele fizer após isso não vai capturar a liquidez de Spring. Ou seja, então todas essas regiões após a varredura, após o swing, após o sweep aqui, ou o stop hunt, ou como você quiser chamar, a gente sabe que ele não vai ter a captura desse último fundo. Então, todos os fundos que vier fazer posteriormente ao Spring, a gente pode fazer algumas entradas, ó, que a gente não vai sofrer. Deixa eu tirar essa daqui, porque tem mais uma aqui, ó. A gente não vai sofrer achando que o preço vai vir estopar aqui essa região, ó, porque não vai, ó, todos ficam acima, ó, tá vendo? Ó? Todos ficam acima. E dali, ó, ele só vai embora. SOS, aqui outro fundinho, certo?
Então, por isso, a importância de saber qual a região que está fazendo ali naquele momento. Não precisa ficar tendo a, a audácia de ficar marcando, desenhando bonitinho no gráfico, mas é bom saber quais os pontos que ele está fazendo naquele momento. Ó. Eu estou colocando todas essas siglas para você entender a complexidade desse assunto e o que realmente é cada um deles. Eu estou fazendo um resumo do resumo bem diário para você ter pelo menos uma boa noção de o que é um eco. Como mencionei anteriormente, com esse resumo que estou trazendo, eu espero que você já tenha uma interpretação e que possa identificar algumas estruturas no gráfico. Muita gente não usa o eco e se dá bem, como também tem gente que consegue lucrar muito mais com essa metodologia. Vai de cada um conseguir encaixar em seu operacional. Não se apavore, caso não entenda. É muito complexo mesmo e para isso requer estudos diários e treinamento de olho no gráfico. Não pense que você só vai ser um trader de sucesso se souber disso. O ECOF é apenas mais um método, mais um modelo de se olhar o gráfico. Porque é que nem fala, tudo que você aprende, Elton, não é para você levar à risca, é para você ter um conhecimento básico para você entender o que o gráfico está dizendo naquele momento. Sabe aquela hora que você olha no gráfico e fala, pô, o que ele está fazendo aqui agora? Que merda que esse que está desenhando aqui? Ou seja, se ele está fazendo lá, vamos dizer, uma cunhazinha aqui, ó, só que você não sabe o que é uma cunha, você vai falar, pô, eu não sei o que o gráfico está fazendo, eu sei que ele está descendo ali, ó, picadinho, pequenininho, só que eu não sei o que ele está fazendo. Agora, quando você já tem o conhecimento de desenho gráfico, a hora que você bater o olho, você vai falar assim, pô, ele está fazendo uma cunhazinha descendente, ou seja, isso aqui é um padrão de reversão, certo? Por quê? Certo. Porque é uma acumulação a favor da tendência. Toda acumulação a favor da tendência é um sinal de breve reversão ou de reversão completa do preço, dependendo das contagens de Elliott que a gente está ali dentro do preço, certo? É a mesma coisa o Certo. Wyckoff. Se a gente já sabe que após uma acumulação de Wyckoff tem um Spring, e após o Spring a gente tem um SOS, e após esse SOS o preço vai embora, a gente já sabe que após essa acumulação aqui, ó, o preço vai fazer uma reversão e vai ter uma correção grande no preço. Quanto maior a causa, a gente sabe que maior é o efeito. Então, você pode esperar que se a causa foi grande, o efeito também vai. Se a causa for pequena, o efeito também será pequeno. Ou seja, são formas diferentes que a gente agrega dentro do nosso operacional para que a gente tenha um entendimento de lá na frente saber o que o gráfico está querendo nos dizer. Não que a gente tem que ser totalmente expert nisso, mas a gente tem que ter o conhecimento sim, porque é que não eu falo. Quando você vai fazer uma medicina, você começa fazendo medicina. Todo mundo começa fazendo a medicina. Por quê? Medicina é uma coisa só. Depois que acabou aquela fase do entendimento de um geral, você vai fazer o quê? Você vai se especificar, certo? Se especializar. Ou seja, agora eu vou virar ortopedista, agora eu vou virar um cardiologista, agora eu vou ser um clínico geral. Ou seja, a partir do momento que você acabou aquela fase de medicina, você vai fazer a sua especialização. É que nem eu estou fazendo. Hoje eu estou te passando um geral de tudo. Amanhã ou depois você vai falar assim, pô, Luquinha, me identifiquei bem, mano, nas figuras gráficas. Eu acho que nas figuras gráficas dá para me ganhar bastante dinheiro. Então, vou me especificar em figuras, me especializar em figuras gráficas. Para quê? Para quando eu ver o gráfico começando a desenhar isso aqui, ó, eu já ter a possibilidade de saber que ele está podendo fazer um ocoy aqui, ó, um ombro, cabeça, ombro, certo? E aí eu sei que quando eu tiver um ombro, cabeça, ombro, a minha entrada vai estar aqui, e aí eu vou surfar toda essa região. Por quê? Porque eu sei que a partir daqui, se eu pegar um movimento espelhado, ó, desse topo com esse fundo, eu vou ter o meu alvo aqui. Com a minha entrada aqui, eu vou conseguir pegar toda essa região de lucratividade. Ou seja, você se especializou dentro de um efeito. Ou seja, você não vai tudo que tiver no gráfico que você vai estar operando no Wyckoff, em Elliott, em Dow, nada disso. Você vai operar somente as figuras gráficas. Por quê? Porque você se especializou ali dentro. É que nem eu. Eu quero me especializar em Elliott. Então, eu estou trabalhando
Porque eu amo as leituras de Elliott e Elliott, para mim, é onde a gente tem a maior probabilidade de ser rentável, é igual o Wyckoff. O Wyckoff, a hora que você pega uma causa grande, ou seja, você sabe que o efeito dela vai ser maior ainda, entendeu? Então, essa lucratividade que você pode ter a hora que ela estiver fazendo o efeito é gigantesca. É igual o Elliott. Se eu conseguir fazer a leitura bonitinha da onda um à onda 2, eu sei que a onda 3 vai ser a maior das ondas, certo? Então, se eu conseguir pegar exatamente a onda 3, a onda 4 e a onda 5, porque se eu pegar aqui, ó, na onda 3, eu consigo surfar duas ondas impulsivas, tanto a onda 3 quanto a onda 5, certo? Então, eu Aham. tendo os meus alvos, especialista em Elliott, tendo meus alvos lá em onda 3, eu sei que a onda 3 vai vir até aqui. O que que eu vou fazer? Chegar aqui, ó, eu vendo, e chegar aqui eu realizo. Realizei. Quando ela fizer a onda 4, agora eu entendo que aqui a onda 4 não passa. Quando ela chegar aqui nessa região, eu vendo de novo e surfo o alvo da onda 5. Ou seja, eu consigo pegar uma lucratividade aqui e aqui. Ou seja, tá vendo como eu consigo ser muito rentável? Então, por isso que eu quero me especializar em Elliott, porque eu gosto da leitura de Elliott e acho que é muito rentável, certo? O Waco, eu Certo. já acho que é muito mais complexo. Então, eu não tenho interesse em me especializar no Waco. Mas eu acho que é também uma das teorias mais rentáveis dentro do mercado, certo? Desde que você Certo. se especialize. Por isso, eu não falo com tanta propriedade de Waco, porque é uma coisa que eu estudei, que eu vi, mas que eu não aprofundei, certo? Certo. Vamos lá, ó. Lembrando que o preço ele é fractal, então você pode facilmente enxergar uma estrutura de Waco acontecendo em 4 horas, e nesse mesmo momento, num gráfico de 15 minutos, 5 minutos ou 1 minuto, pode também estar acontecendo outra fase, tanto de acumulação quanto de distribuição. Ponha isso em mente. Isso funciona em qualquer tempo gráfico. Tipos de entrada. Chegamos no capítulo que a grande maioria estava esperando. Os tipos de entrada que fazemos e como podemos começar uma análise do zero até o tempo de execução. Como criamos uma história para chegar no ponto X da questão, clicarmos em nova ordem e começar a rezar para o preço chegar lá. Esse vai ser um capítulo que eu vou colocar bastante exemplos e dicas com as narrativas de cada uma, explicando passo a passo. Aqui a gente finalizou o Apex, tá, El? Certo. Esses tipos aqui, ó, de entrada, agora a gente vai falar passo a passo como que funciona cada tipo de entrada. A partir do momento que você clica ali para fazer a sua entrada até o momento aonde realiza a sua operação, tá? Não que seja que você tenha que levar à risca o que está dizendo aqui, mas ajuda bastante na hora de fazer uma entrada, tá? Depois, qualquer dúvida que tiver sobre o Eco, ou se você for igual eu, não vou me especializar, Luquinha, vou deixar um pouco de lado, deixa também. Só que isso que nem eu falo, pelo menos aqueles picos que dá, vi que aqui é um BC, certo? Vi que aqui é um T, vi que aqui agora é o TAD, ou seja, tá vendo? Ó? Ele está fazendo aqui, ó, em uma cunha ascendente, ou seja, isso aqui é mais difícil de identificação, mas se você sabe isso, você acaba evitando stops entrando aqui, ó, tipo no terceiro toque da resistência, você evita entrando no 1, 2, 3, 4, 5 de Wyckoff, entendeu? Porque você sabe que ela ainda tem que fazer a captura de liquidez, aí tem uma regiãozinha. Então tem tudo isso. Se você souber pelo menos o básico, já te ajuda bastante, tá bom? Certo. Então vamos lá para os tipos de entrada. Ó. Esse vai ser um capítulo que vou colocar bastante exemplos e dicas com a narrativa de cada um explicando passo a passo. Vamos entender de que modo geral existem dois tipos de entrada: risco versus confirmação, que é a entrada de risco e entrada de confirmação. O que é uma entrada de risco, Well? Entrada de risco é aquela que eu falo para você, o preço está chegando na região e quando tocar aqui, eu estou na entrada. Vai realizar a minha entrada. Ou seja, isso é uma entrada de risco. Por quê? Porque a gente não tem uma confirmação, a gente tem todo um planejamento traçado ali, a gente tem todas as confluências prontas e aprovada aqui dentro dessa região onde o preço pode tocar e parar.
Só que ele pode fazer simplesmente isso aqui, ó. Ele pode passar um pouquinho aqui, ele pode vir um pouquinho lá em cima e depois voltar para baixo, ele pode subir e voltar e deixar um pavio. Então, tem mil e uma situações que pode acontecer aqui dentro dessa região que a gente espera que o preço trave. Como ele pode tocar e segurar e rejeitar, certo? Então, o que que acontece? Certo. Essa daqui é a entrada com risco. A entrada com confirmação seria o quê? Seria isso aqui, ó. Ela tocou na minha região, respeitou e quebrou estrutura. Quebrou estrutura, ou seja, ele confirmou para mim a quebra de estrutura. Ele fez o chau. Ou seja, isso aqui é uma entrada com confirmação. Por quê? Agora ele vai vir aqui ó, no reteste da região, aonde a gente tem 88 ou 79 da FIB institucional. A gente tem uma região de desconto prêmio para poder vender. A gente tem uma order block preparada, a gente tem uma média móvel ancorando, certo? A gente tem uma figura gráfica de ombro, cabeça, ombro, entendeu? Então, aqui a gente tem uma entrada com confirmação, certo? Então, isso Certo. é a diferença entre entrada de risco e entrada com confirmação, certo? Mas a gente vai ver ao longo Certo. desse PDF, ó. Esses dois meios de entrada é os nossos modelo básico de fazer as operações. Porém, dentro desses termos, existem pequenos meios de entradas que eu vou falar um pouco de cada um. Mostrar modelos, setups e meios que podemos realizar nossas operações, certo? Entrada de risco é quando fazemos uma análise em um high time frame, ou seja, um tempo gráfico maior, certo? E o preço está precificado naquele exato momento. É uma entrada de risco, mas para quem fez uma análise boa e com alta probabilidade de dar certo, põe uma ordem sem a necessidade da confirmação de confirmações extras. Tocou no POI, entrou. Lembra lá que eu falei para você? Aqui é o meu POI, certo? Ou seja, aqui é o meu POI. Eu sei que durante a minha entrada, toda análise que eu fiz, o preço vai chegar ali, vai tocar e vai respeitar. Ou seja, isso daqui é o meu POI. Olha o que o preço faz, toca, faz a minha entrada e segue o preço. Se a gente for buscar aqui, ó, uma entradinha aqui, ó, sem confirmação, é mais ou menos isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Eu apaguei aqui, mas vou detalhar na gente. Espera lá. Ó, se a gente fosse ver, ó, a gente tinha aqui ó, um imbalancezinho, certo? Se a gente tinha um imbalancezinho aqui, ó, a gente tinha, opa, uma order blockzinha aqui, certo? Se a gente tinha a order blockzinha aqui, o que que a gente vai fazer? Ó? O que a gente vai fazer? Deixa eu excluir tudo isso aqui, para ficar limpinho o gráfico. Só não esse aqui, ó. Vou apagar esses aqui. Certo? Então vamos lá. Se a gente tinha um poizinho aqui, o que que a gente vai fazer agora, Elton? A gente vai traçar lá a nossa FIBO, certo? Ó, vim, tracei a FIBO aqui de toda a retração, certo? Ou seja, acima de 50%, a gente tem uma região premium de venda, né? Sim. A gente tem uma região premium de venda, certo? A gente tem as 79, ó, a gente teve, ó, peraí, vamos fazer mais bonitinho aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Ó, a gente teve uma quebra de estrutura aqui, Elton. Sim. Teve. Então, vamos lá. Order block validada, certo? Teve Certo. desequilíbrio no preço aqui? Teve. Teve. Teve quebra de estrutura? Teve. Ou Teve. seja, order block validada pela quebra de estrutura. A gente tem aqui 88 da fibra de retração? Tem. A gente tem uma região acima dos 50% de todo o movimento? Tem. Que mais que a gente tem aqui, ó? A gente tem o preço lá embaixo, vamos na confirmação aqui embaixo aqui, ó. A gente tem o preço chegando, deixa eu só demarcar ele, ó. Essa região aqui, ó. A gente tem o preço divergente lá na RSI? Tem, ó, porque, ó, topos ascendentes, topos descendentes. Ou seja, já 5 confluências.
A gente tem um volume baixo aqui para essa região quando está chegando, ó. Se a gente for... Opa, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um zoom, só para ficar mais claro. Ó, vou ver aqui. Regiãozinha, ó. Regiãozinha. Vamos pegar daqui. Pegar daqui. Aqui, ó. Volume em queda? Volume em queda. Ou seja, a gente tem 6 confluências aí já para ser um trade minimamente bom. Ou seja, essa daqui vai ser uma entrada com risco. Por que com risco, Luquinha? Porque eu vou colocar minha ordem aqui, ó, já na pedra. Ó, na pedra. O que seria a pedra? A pedra seria o primeiro risco aqui, ó, na confirmação. Eu posso colocar ou aqui, certo? Ou em 50% da minha order block, certo? Vamos dizer que eu coloquei aqui, ó, nesse comecinho aqui. Olha o que ela fez, tá vendo? Ó, buscou lá em cima, só que fechou aqui, ó, dentro da order block. Então, por isso que eu falo para você que a entrada com risco, mano, tem esses tipos de variações, que o preço pode sair lá fora e fechar aqui embaixo. Por quê? Porque ele fez uma varredura, ó. Se a gente tivesse colocado a nossa entrada aqui acima, ó, desse último topinho, teria sido estopado, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ela Sim. veio e fez a varredura. Então, o certo seria o quê? Acima da última estrutura, ó. Olha onde estava a outra estrutura, ó. Olha onde estava a última estrutura, certo? Então, a última Certo. estrutura, ela não viria buscar, ela não viria estopar. Então, quando a gente vai fazer uma entrada com risco, sem confirmação, a gente tem que colocar sempre o nosso stop acima do último topo da estrutura. Ou seja, ó, ele quebrou aqui, ó. Aqui ele tem uma estrutura. Então, ó, quebrou de novo. Aqui vai ser o nosso stop, porque a nossa entrada está aqui nessa order block, nessa regiãozinha, certo? E aí eu fiz o quê? Certo. Coloquei lá, coloquei minha entrada na pedra, ou seja, a minha entrada tá boa. Bateu lá, respeitou, ó, respeitou, certo? Mas não quebrou o último fundo, ó. Não quebrou o último fundo. Respeitou, mas não quebrou. Ou seja, se eu não tivesse entrado aqui, a minha entrada com confirmação não seria aqui, certo? Por quê? Porque a gente não teve confirmação, ela não quebrou o último fundo. A Certo. partir daí, ela vem e quebra o fundo, certo? Aí, a partir Certo. daqui, sim. Agora sim seria a minha confirmação aqui, ó. Olha a região como ela busca de novo, ó. A minha order block, ó, tá nessa região aqui, ó. Agora, ó, desequilíbrio no preço, certo? E a order block seria tudo isso aqui, ó. Seria todo esse movimento. Porém, como a gente tem muito pavio ali naquela região, eu pego só o quê? Eu pego só a regiãozinha de corpo. Olha lá, ó. Olha o que o preço faz aqui, ó. Preço após a quebra, ó. Após a quebra, ó. Toca exatamente no alvo. Aí sim o meu stop ficaria aqui em cima desse último topo, certo? E aí, a partir dali, ó, dessa confirmação, que foi a entrada com confirmação, olha o que o preço faz, queda livre, certo? Por Certo. quê? Porque foi uma entrada com confirmação, ó. E se a gente for ver no PDF, ó, a gente tem isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? O preço toca lá no nosso POI, certo? Faz um Uhum. choque aqui, ó, da regiãozinha, ó. Deixa eu redesenhar. Ó, ela faz aqui, ó, o toque, isso com confirmação, ó, não entrei, voltou, buscou o novo POI aqui, ó, ou seja, é uma order block 2.0, que é aquilo que eu falei, eu tenho uma order block aqui, e aí quando ela faz o choque, ela deixa uma nova order block, ou seja, isso aqui é o que? Uma order block 2.0, pegou lá, isso é uma entrada com confirmação, isso é uma entrada com risco, certo? Uhum. Então, é essa a diferença de um para outro, tá bom, Elton? Certo. Aham. Ó, a principal diferença entre um risco e confirmação é que a entrada de risco se baseia principalmente no limite dos pedidos. Você simplesmente definiu um pedido limitado ou não, ou no mesmo instante da execução, no mesmo tempo gráfico da análise. A entrada de confirmação exige que você pare para os tempos gráficos menores e procure por quebras de estrutura na direção oposta, uma vez que o preço tocar naquela zona num high time frame, ou seja, num time frame maior. Ou seja, a partir do momento que ele buscou essa região aqui, ó,
de um time frame maior, a gente joga num time menor para achar aqui, ó, a quebra de estrutura. Achou a quebra de estrutura, é nossa entrada com confirmação, pode entrar sem medo, certo? Aí, ó, é uma entrada mais conservadora e a outra mais agressiva. Como eu identificar uma entrada de confirmação? Ó, encontre um POI em tempo gráfico maior e refine para um tempo gráfico menor. Espere que o preço toque num tempo gráfico maior, num high time frame, e faça a quebra de estrutura boss, choque, flip, etc., num time menor. Nesse tipo de entrada, podemos pegar alvos longos, porém o nosso stop loss fica um pouco grande pelo fato de que entramos num lower time frame, que é um time frame menor, né? Que é o lower time frame. Como identificar a entrada de risco? Ó? Identifique um POI num high time frame, ou seja, num time frame maior, e diminua para um lower time frame menor. Verifique se está claro a entrada quando o preço chegar a tocar na zona num time frame menor. Ou seja, olha o exemplo aqui, ó, OBS, quando o high time frame maior ou time frame menor estão na mesma direção alinhados, esse tipo de entrada se torna viável. Por quê? As duas entradas tem que tá, Well, tem que ser a favor da mesma tendência. Ou seja, ó, repara que aqui a gente tem, ó, dentro do swing point, um padrão de queda, certo? Então, o meu ponto de interesse, ó, o meu desequilíbrio no preço está aqui, ó. Repara que quando o preço voltar, a minha intenção aqui ainda tem que ser venda, certo? Mesmo num time frame menor. Aí sim, ó, a gente tem uma entrada viável. Ó. Quando o time frame maior e o time frame menor estão na mesma direção alinhados, esse tipo de entrada se torna um tipo de entrada viável, ideal para fazermos entradas a favor da tendência, certo? Agora, a entrada com confirmação seria isso aqui, ó, o preço caindo, buscou aqui, ó, essa região toda cinza aqui, ó, que é um ponto de interesse, certo? Em 4 horas, e aí o preço faz o quê? Ó? O preço faz um shaw, ou seja, a partir do momento que ele faz um shaw, ele volta para retestar a regiãozinha, que é a confirmação. Ó. Confirmação de quebra de estruturas, toque em zonas de time frame maior, volta para retestar, compra, joga o preço lá em cima. Ou seja, isso é uma entrada com a confirmação. Ó. Setups de entradas. Análise em múltiplos tempos gráficos estão à frente de qualquer setup milagroso. Ou seja, o que é análise de múltiplos tempos gráficos? É aquela análise que eu falei para você, que você vem lá de 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 15, 5, 1 e por aí vai. Ou seja, ela está à frente de qualquer setup milagroso. No mercado não há um santo grau, não existe um setup dos deuses, mas nós podemos identificar padrões que acontecem diariamente no gráfico e o que fazemos é ficar atento ao início dessas formações. Ou seja, sopa de tartaruga, turtle soup, conhecido também como um ABC. Isso aqui, ó, nomes, a gente vai ter todos os tipos de coisa que acontece dentro do gráfico, tá? Porque a gente tem que nomear todo tipo de padrão dentro do gráfico para que a gente fixe na mente, porque senão a gente só vê lá aqui, ó, subiu, desceu, subiu, desceu. Ou seja, isso daqui, ó, pode ser um topo duplo com divergência. Lá no RSI pode estar assim, ó. Certo? Então, pode ser um topo duplo com divergência. Só que se a gente não nomeia ele como topo duplo divergente, a gente vai olhar o sobe e desce, a gente vai falar, é um sobe e desce diferente. Entendeu? Então, você não consegue Certo. gravar aquilo na mente. Agora, quando eu falo para você, Elton, tem um topo duplo aqui divergente. Você já vai imaginar, você vai falar, mano, é topos ascendentes e lá no RSI tá topos descendentes, ou seja, tá divergente um do outro, ó, certo? Esse setup tem como agente principal a captura de liquidez, com o stop hunt em uma região onde existe bastante liquidez. É um falso rompimento ou um toque em uma região de time frame maior para varrer os stop loss das pessoas e continuar a sua estrutura. Ou seja, ó, aqui o nego vai pensar que foi o último toque, o último topo, vai vender. O que ele faz? Ele faz aqui, ó, o flip, o spring, a captura de liquidez, que é quando ele faz o topo duplo divergente.
ele captura todo mundo, ó, e quebra a estrutura. A partir do momento que ele quebra a estrutura, depois ele volta aqui, retesta, e ele vira, em vez de um topo duplo, ele acaba virando um ombro, cabeça a ombro, que é um padrão de reversão mais comum, ó, que é o que acontece aqui, ó. Se a gente for ver, ó, ele faz um topo aqui, faz outro topo aqui, ou seja, gera liquidez aqui e aqui, e aí o que ele faz? Stop hunt, ou seja, isso tudo aqui, ó, nada mais é que um topo duplo divergente, ó, tá vendo? Aqui vai estar assim, provavelmente lá no RSI vai estar assim. Ou seja, topo duplo divergente, ele vem, faz a quebra de estrutura aqui, ó, desse último fundinho, provavelmente quando ele vier buscar aqui uma região onde tem um desequilíbrio, ele vai jogar o preço para baixo e ele fica um ombro, cabeça, ombro. Tá vendo? Então, cara, é sempre nesse nível de coisa. Ó. Um BSL, já vimos no capítulo de liquidez, que são os pontos RISE no gráfico, que são as máximas do dia. Ou seja, BSL é um Buy Side Liquid, ou seja, é o topo diário, topo semanal, topo mensal. Ou seja, é o último topo que o gráfico fez, certo? Então, ele é chamado de BSL, Buy Side Liquid, certo? Que é a máxima daquele dia. Ó. Repare que sempre existe pontos de indução próximo ao nível de liquidez e pouco antes de fazer o stop hunt. Ou seja, porque ele precisa gerar liquidez aqui, ó. Ele precisa mostrar, porque isso aqui, ó, para muitos vai ser o quê, ó? Um padrãozinho de reversão, ó. Porque ó, uma acumulaçãozinha a favor da tendência. Aí ele vai falar assim, pô, o preço vai sair aqui e vai cair. Só que o que que ele faz? Ele gera liquidez aqui. Quando ele gera liquidez próximo a um BSL, próximo a um topo do dia, próximo a um ponto mais alto ou mais baixo no gráfico, ele vai buscar liquidez e você pode ter certeza para depois reverter a tendência. Por quê? Quando ele tem uma acumulação próxima a um ponto de interesse, ele vai buscar o ponto de interesse. Por quê? Porque provavelmente ele gerou liquidez aqui, ó, que é onde ele já descreveu aqui, ó, que é esse Ezinho aqui, ou seja, ele já gerou liquidez aqui, ó, entre essa região. Então, o que que ele fez? Ele busca e depois ele vem, certo? Mesma coisa se a gente Certo. estivesse de baixa, se a gente estivesse aqui, ó, uma movimentação aqui, e aí ele vem aqui, e aí ele faz aqui, ó. Você fala assim, pô, agora o que que vai acontecer aqui? Ele vai voltar lá para cima. Não, ele vai buscar toda essa liquidez aqui, ó. Vai buscar toda essa liquidez. E aí ele vem e faz isso aqui, ó. E aí depois ele vem. Ou seja, foi um fundo duplo. E provavelmente lá na RSI, aqui na RSI, ó, a gente vai ter isso aqui, ó. Ou seja, divergências aqui para baixo e aqui para cima. Certo? Uhum. Aqui, ó o do SSL que eu falei para você, ó, tá vendo? SSL também já estudamos, são os pontos lowers, pontos baixos do gráfico. Mínima do dia, mínima da semana, mínima do mês, uma mínima importante daquele dia, etc. Sempre atento aos pontos extremos do gráfico. Há bastante liquidez nessas regiões. Ou seja, ele vem aqui, ó, é aquilo que eu falei, ele pode ter feito aqui a regiãozinha, voltou, acumulou aqui, ó, buscou liquidez de todo mundo, fez aqui a divergência, ó, lá na RSI vai estar assim, certo? E aqui ele foi embora, certo? Então, acontece muito. A dica, como podemos prever esse movimento? Eu escrevo em aspas, pois simplesmente não tem como a gente adivinhar o movimento que está por vir. O que podemos é aumentar a chance de acontecer. Bom, uma dica importante, como mencionei, é sempre que formos fazer uma análise, devemos marcar no gráfico as máximas e mínimas relevantes, tais como do mês, semana, dia e até no intraday, pois esses extremos é onde há bastante liquidez e, na maioria das vezes, zonas institucionais. Portanto, caso perceba que o preço está chegando próximo a esses highers ou lows, para verificar a possibilidade de uma entrada, ó, hires loss e o principal, criando indução, espere uma possível varredura de liquidez naquela região para verificar a possibilidade de uma entrada.
sempre observando a questão dos stop loss acima ou abaixo do ponto máximo do stop hunt com pelo menos 10 pips, dependendo do seu gerenciamento. Que é aquilo, ó, vamos dizer, aqui ó, no dólar acontece muito. Quer ver, ó? Olha a máxima do dia, ó. Olha a mínima do dia. Ou seja, ó, ela fez aqui o quê? Ela fez. Deixa eu jogar aqui. Estamos em 15 minutos. Deixa eu jogar em cima. Ó, o gráfico, ele abriu aonde hoje, ó? Ele abriu aqui, ó. Certo? E aí ele teve como mínima aqui e máxima aqui. Certo? Só que se a gente for buscar da semana passada, ele tem máxima aqui e mínima aqui. Só que como ele está longe das máximas da semana passada, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar as do dia. Ou seja, a minha máxima do dia foi aqui e a minha mínima do dia foi aqui, certo? Até então. Aí o que que acontece? Ele abriu e gerou, ó, induçãozinha aqui, ó, aqui, certo? Aqui não deu tempo porque ele já veio e buscou. E a partir do momento que ele busca, ó, se a gente for ver, ele tinha liquidez aqui, ó. Ó, quer ver? Deixa eu só demarcar, ó. Ele gerou até liquidez aqui, ó, nesses dois fundinhos. Tanto que ele vem, depois ele reage e busca a liquidez. A partir do momento que ele buscou a liquidez, fez a varredura aqui desses pontos, ó, o preço só foi embora. Ou seja, a partir do momento que ele voltar aqui, mais ou menos nessa regiãozinha aqui, ó, a gente tem uma região interessante para poder fazer uma comprinha aqui, porque se caso ele não mitigar esse imbalance, né? Que ele já está aqui na regiãozinha de imbalance e acredito que isso aqui está sendo apenas uma correção, que nem eu falei, ó. Região de 7,9, já está num desconto bem bacana também dessa região aqui, se bem que aqui, ó, é esse preço aqui agora que ela está fazendo a correção, ó. Então a gente já está até em 8,8, ó. 8,8 da FIBO, ó. Cadê? Deixa eu trazer aqui. Ó. A gente está exatamente ó, em 7,9 da FIBO, próximo a uma coisa, ó, já tem indução aqui. Então, para ela buscar aqui, ó, essa order block, é muito fácil. A order block está validada? Tá, ó, porque ó, a gente teve a quebra de estrutura aqui, ó. A gente teve a quebra de estrutura, certo? Então, a order block aqui está validada. Agora, provavelmente, ela está fazendo isso aqui, ó. Se a gente for, ó, olha a divergência que já começou aqui, ó, no RSI, ó. A gente está aqui, ó, com topos ascendentes e aqui, ó, os topinhos como já estão descendentes. Olha o volume aqui, ó, como vem baixinho, baixinho, baixinho. Então, provavelmente, quando ele vier fazer o toque aqui nessa região, vai ser um bom ponto de venda. Se a gente jogar lá em 2 minutos para ficar mais claro, a gente tem, ó, nada, nada aqui, ó, uma contagem boazinha, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5, certo? Ou seja, então aqui sim seria um bom ponto de venda, certo? Onde a gente já tem aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5 finalizando, certo? Então tá tudo condizente para que isso seja uma venda. Olha lá o volume, olha o que o Eiko fala para a gente do volume, ó. Olha o que o Eco fala para a gente do volume, ó. Ó, olha o que o Eco fala para a gente do volume, ó. A gente teve um grande candle, certo? Com um grande volume acima da média. Ou seja, um volume do quê? De continuação. Só que aí a gente teve esse candlezinho aqui, ó, mirrado próximo ao coisa que também foi aqui. Ou seja, então ainda está condizente. Para que a gente faça uma entrada aqui agora, nesses pontos, a gente precisa do quê? A gente precisa de uma coerência entre os volumes. A gente precisa, ó, que ou esse volume aqui, ó, ou esse candle seja um candle bem expressivo e o volume aqui também esteja bem expressivo, certo? Para a gente entrar como o gatilho de 1, 2, 3 de venda, certo? Ou a gente vai ter que fazer o quê? Aguardar. Por quê? Se ele, vamos dizer que ele fecha desse tamanho aqui, só que aqui, ó, ele fecha com esse voluminho pequeno, o que que a gente tem? A gente tem um volume divergente. A gente vai ter o quê, ó? A gente aqui, ó, vai ter um volume, deixa eu só abrir aqui para você ver, ó. Quer ver?
Um pouquinho. A gente vai ter isso aqui, ó, um volume de exaustão, ó, um volume de exaustão. Por quê? Um grande resultado para muito pouco esforço. Ou seja, ó, olha lá, ele não teve, tá vendo? Ele fechou um pouquinho maior, um pouquinho menor. Se ele tivesse fechado aqui embaixo, mas ainda assim é um grande esforço para pouco resultado. Agora, em 5 minutos, ele pode estar mudando, ó, porque em 5 minutos isso, ó, olha lá que beleza, ó, em 5 minutos como fica, tá vendo? Por isso é interessante ver em todos os time frames, ó, porque aqui, ó, esse candle aqui, ó, teve muito esforço para pouco resultado, teve muito resultado para pouco esforço. Opa, muito, deixa eu ver aqui que eu já me confundi. Muito resultado para pouco esforço, é isso mesmo. Aqui, ó, ele teve muito esforço para pouco resultado. Ou seja, olha o tamanhozinho do candle para o tamanho do esforço dele, ó, bem alto, bem na média, certo? Ou seja, isso aqui foi nada mais, nada menos que um volume de absorção, ou seja, ó, a gente teve de absorção, porque ó, a gente teve um grande volume, certo? Um grande esforço com pouquíssimo resultado. Isso chama-se volume de absorção. Então, aqui já caberia a venda, ó. Aqui já caberia uma possível venda. Por quê? Porque aqui ó, a gente teve o spread, uma captura de liquidez próxima à região, certo? Mas muita atenção, porque se na contagem de Elliott a gente estiver ó, em onda 1, onda 2, ele pode fazer a 3, a 4 e a 5 aqui ainda assim, certo? E se aqui, ó, nada mais, nada menos que ó, uma cunhazinha ascendente, ou seja, um padrãozinho de reversão para poder fazer isso. Então, atenção sempre. Se tivesse feito a venda aqui ainda poderia sofrer um pouquinho, teria um risco maior, ó, teria um risco maior, certo? Porque o seu stop teria que estar nada acima aqui dessa região. Vamos ver quanto daria de stop se a gente tivesse feito uma venda aqui, ó. 7, 8, geralmente o meu é 10 pontos, eu estaria aqui, ó, meu stop estaria aqui. Ou seja, ainda correria um grande risco de stop, porque ela pode vir capturar essa região para poder mitigar esse imbalance, certo? Mas Uhum. também poderia ser que ela nem fosse buscar essa região aqui, porque a tendência de queda ainda está forte. Então pode ser que daqui ela saia e me pague tudo que eu quero dentro dessa região aqui, ó, sem nem mesmo chegar nem próximo àquela regiãozinha ali que eu quero, certo? Então, seria realmente uma região boa aqui de venda, tá? Teria que acompanhar para ver como que ela se ia comportar. Vou deixar até um alertinho aqui para ver se ela ia pegar meu stop, vai. Vamos dizer que eu estaria vendido ali, ó. Vamos ver como que ela vai se comportar nessa região. Pode buscar? Pode, porque, ó, ela tem liquidez aqui, ó. Olha essa regiãozinha aqui, ó, de liquidez, ó. Ó. Ou seja, vários topinhos. Então, ela pode ser que ela busque essa região aqui e volte, certo? Só que aí, mesmo que ela viesse me estopar aqui, ó, eu ainda arriscaria pegar mais uma entrada aqui. Mais uma entradinha aqui, com um stopzinho acima da minha order block, certo? Então, tem que estar sempre atento a esse tipo de entrada, tá, Elton? Porque ele nunca é fácil, não, tá? Uhum. Mas se a gente for sempre fazendo esse tipo de análise, sempre calculando, vendo as confluências do volume, fica bem interessante, ó. Mas isso aqui tudo pode ser, ó, nada mais, nada menos também que enganação. Por isso eu falo, ó, vamos jogar lá em 2 minutos. Ó, em 2 minutos, deixa eu tentar fazer essa contagem. Contagem de Elliott aqui tá bonita, ó. Porque para mim, ó, isso aqui foi a quebra de estrutura, onda 1, onda 2, onda 3, aí 4 em ABC flat irregular, certo? E aí a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Para mim vai ser isso aqui mesmo, ó, tá? Vai ser uma cunhazinha aqui para depois fazer isso aqui, ó. Então lá a venda seria bem feita, assim, não estaria com uma venda ruim aqui nessa região aqui, não. Não seria uma vendinha ruim aqui, não. Deixa eu deixar ela aqui, ó. Para trocar aqui, porque não seria uma venda ruim. Eu estaria com 10 pontinhos aqui de estoque para alvo aí, ó. Nada aqui. Meu primeiro alvo dessa operação seria o fechamento, nossa, seria o fechamento de todo esse balance aqui, ó. Seria aqui embaixo, daria ponto pra caramba. Daria ponto pra caramba. Se ela fosse me fechar todo esse balance, 80 pontos. Seria nada isso aí, ó, 80 pontinhos. Uhum. Certo?
A aulinha Certo. de hoje foi isso aí, então Morou, meu parça. amanhã, amanhã não, amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta. É quarta. Semana que vem, vou passar sobre gerenciamento aí, tá? Gerenciamento e finalizar aqui, ó. Vou aproveitar esses pontinhos de entrada aqui, ó, para você ver mais ou menos aonde tem alvo, aonde tem saída, aonde não tem, para você ir ficando por dentro, tá? Vai ser Uhum. como um bônus aí da mentoria, esses coisinhas de entrada, que geralmente eu não faço, né? Mas vou passar aí para como se fosse um bônus. Fechou? E aí Beleza. acredito que na Fechou. semana que vem a gente finaliza aí nossa mentoriazinha na parte teórica e aí depois vai ficar só no prático, só no gráfico mesmo. Ah, Luquinha, tô fazendo essa estrutura aqui, mano, vê se tá certo essa análise aqui, tá batendo, não tá, tá legal, não tá. Vê o que que você pode me ajudar aí. Tô com dúvida nisso, tô com dúvida naquilo, e a gente vai se falando e minimizando esses tipos de dúvida aí lá no decorrer do dia a dia lá dentro do grupo. Fechou? Fechou, Luquinha. É nóis, meu parceiro. Fica com Deus, Falou, meu mano. parça. Valeu, mano. Fica com Deus também.